Bom dia, galera! Nessa aula a gente vai falar sobre mapa rodoviário, mas esquece o mapa rodoviário tradicional que você conhece. Aquele mapinha que você compra na banca de jornais ou Google Maps que você acessa aí na internet. Antigamente, o pessoal aí tinha aquelas revistas grandes lá, o livro grande do mapa, abria, tinha que olhar a qual página que estava, o local que ele queria, folhear, vasculhar. Hoje em dia está mais fácil, né? A gente entra na internet, digita origem e destino, o mapa já traça a rota, né? O site já traça a rota para a gente e a gente já, né, de uma forma muito rápida, aí já consegue se localizar. Com um pouco mais de insegurança a gente utiliza, né, o GPS, que é um meio bem seguro de nos transportar aí, né? E tem os GPS eletrônicos, né, online de hoje, que é o Waze e outros, né? Muitos outros aí. Mas eu não quero trazer esse tipo de informação, né? Falar sobre esse tipo de mapa. Eu quero falar num contexto diferente, né? No mapa rodoviário, mas numa visão diferente. Numa visão de orçamentista. O que o orçamentista ele precisa conhecer, né, da parte de mapa rodoviário? Não necessariamente, né, claro, é uma obrigação que ele conheça as rotas, mas não necessariamente nesse sentido. Em primeiro lugar, não basta apenas conhecer o mapa rodoviário, né, é preciso conhecer as estradas. As estradas do Brasil, elas têm diversas condições, estrada boa, estrada ruim. Então, o orçamentista ele precisa conhecer cada estrada, né? Cada estado, as condições, por onde elas passam, por onde elas vão, as dificuldades que elas por si só, né, pela própria natureza, oferecem aí ao transportador. Isso impacta no custo do frete, consequentemente vai impactar no frete peso. Mas se não impactar, né, se a gente não enxergar esse impacto de custo, esse custo acaba não sendo repassado aí pro cliente e o transportador acaba assumindo, né, tendo que assumir um prejuízo. Então, é importante, né, ter essa visão do mapa rodoviário dessa maneira, dessa forma diferente. O Brasil é um país de planícies, planaltos e depressões. Como a gente está vendo aqui, dentro desse imenso, né, território brasileiro, para a gente se localizar de um ponto a outro, os mapas eles utilizam as coordenadas, né? E existem aí os mapas, né? Eles utilizam dois tipos de coordenada, né? Graus decimais ou grau, minuto e segundo. Dois principais tipos. Tem outros tipos de coordenada, mas esses são os dois principais tipos. E quando estiver perdido sobre um determinado local de coleta ou entrega, solicite as coordenadas. Isso aqui é importante, é uma dica bacana, porque se você for fazer uma entrega ou entregar carga em um local distante, o cliente fala, eu não sei onde fica a referência fica perto da escola X, Y. Peça a referência, fala, cliente, por favor, passa a coordenada aí do local. Você joga essa coordenada aí no GPS, o GPS vai ser mais assertivo, né? Peça a coordenada. Então, fica a dica aí, peça a coordenada quando você está num local desconhecido. E forme, né, um banco de dados com as coordenadas de cada endereço e registre as dificuldades de acesso. Então, você tendo as coordenadas, coloca lá, né, no Excel, lá uma coluna, coordenadas, dificuldade de acesso, o nome dos pontos aí, para te facilitar nas próximas operações aí desse tipo. Conhecer as coordenadas e ter o hábito de utilizá-las pode ser a resposta para muitos problemas, como isso que eu falei aqui, né? E os dois tipos de coordenadas que usamos com mais frequência, elas são grau, minutos e segundos, né? Que são a primeira aqui de cima que a gente está vendo na tela, e graus, minutos decimais, que é a parte de baixo que a gente está vendo na tela. Essa parte de baixo, a segunda, os graus, minutos e decimais, eles são bastante utilizados pelo Maps do Google. Para entender aí as coordenadas e o
o globo terrestre é dividido em 4 partes, né? O meridiano de Greenwich, ele começa do zero e ele vai crescendo, né? Ele vai se tornando maior numa linha que vai do canto aqui à esquerda, ele vai aumentando. Então começa zero e vai aumentando. E o Brasil, então ele fica do lado esquerdo aqui e da parte de baixo do Equador. As coordenadas em graus decimais, elas são medidas da seguinte forma: os 2 primeiros números antes do ponto, o primeiro número ele forma a cada 1000 km, o segundo ponto a cada 100 km, depois do ponto a cada 10 km, o outro ponto ali, o segundo algarismo depois do ponto é a cada 1 km. O terceiro depois do ponto é a cada 100 metros. Depois o quarto é a cada 10 metros e o quinto é a cada 1 metro. A tamanha precisão das coordenadas em grau decimais, né? E ela a gente lê-se dessa forma. Então a gente está olhando aqui uma coordenada, né? São duas, uma das que a gente está olhando. A segunda, ela vai medir da mesma forma, só que uma ela mede na horizontal e a outra ela mede na vertical. E aí é cruzada essas informações para achar a localização. Alimente um banco de dados das estradas e regiões, e isso pode demorar um pouco, mas você ficará craque no assunto, né? Começa alimentando aos pouquinhos, é um trabalho bem difícil, mas com o tempo você acaba tendo bastante informação. Essa tela que você está vendo aqui, você pode fazer, né, no Excel algo parecido, criar esse banco de dados dessa maneira ou de outra forma aí que possa te ajudar, né, que possa ser mais fácil para ti. O Brasil é um país gigantesco, né, ele possui muitas rodovias e, como eu tinha falado, né, algumas em ótimo estado de conservação, outras em bom estado de conservação, mas a grande maioria em péssimo estado de conservação. Segundo os dados da pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, o CNT, 61,8% dos estados do país estão em condições regular, ruim ou péssima. Mas o que isso tem a ver com o setor de orçamentos, né? A gente está falando que é tudo, né? Estradas ruins aumentam o desgaste do caminhão, agravam os custos com revisão corretiva. Então aqui, né, reforçando, conheça a sua rodovia e a dos outros também. Conheça a malha rodoviária brasileira. Onde estão as rodovias com pista simples, com pista dupla ou pista múltipla? Onde estão localizadas as melhores rodovias? Será que no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais? Quais essa característica, né, das condições da rodovia em cada estado do Brasil? Se você mora em outro estado, quais as características do seu estado? Né? A gente vai ver Pará, condições mais ruins, São Paulo, algumas rodovias ruins. A gente tem diversos tipos de rodovia, diversas qualidades nas estradas, e é preciso conhecer. Isso a gente pode conhecer a partir das principais rotas que a sua transportadora faz, vai entendendo, né, as dificuldades, falando com os motoristas, conhecendo, pesquisando na internet, e vai alimentando, né, o banco de dados com essas características aí das rodovias. Divida o Brasil em dois, né? Na vertical, você vai perceber que a maior parte das rodovias ficam à direita, e a outra, né, a parte esquerda é uma menor parte. Isso coincide com a parte do litoral. E o que a gente viu agora há pouco, né, no outro vídeo, que isso coincide bastante com a distribuição industrial do Brasil, né, com as localizações industriais, as rodovias elas acompanham. Na outra parte aqui, esquerda, poucas rodovias. A gente vê uma principal de Rondônia se deslocando para o Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, elas se caracterizam, né, mais fazendas de cultivo de grãos ou cultivo de pecuária, né, ou pecuária. Mas olha que interessante, né, a gente olhar por esse ângulo, né? Isso já dá uma visão de como a gente onde estão, né, as rodovias, e também isso nos leva a pensar onde estão circulando os caminhões que a gente
necessita, como transportador e como orçamentista, aonde a gente vai encontrar esses caminhões, né? Então isso é um começo aí para a gente se situar. Agora divide o Brasil na horizontal. A parte que fica acima da linha divisória é quase que intransitável e sem uso de balsa. Então você percebe que nessa linha, a parte de cima você vai necessitar de balsa ou em determinadas épocas do ano, porque as condições das rodovias são péssimas, ou porque há muitos rios muito extensos, muito largos, que não dá para transitar sobre pontes, ou o governo não faz pontes porque é inviável. Mas enfim, na atual situação, não se transporta, né, quase nesses locais sem a necessidade de pelo menos uma travessia do rio com balsa. E aí a gente vai criando, né, corredores de carga. A maior parte da carga nacional transita nas principais 3 rodovias, que são, né, aqui a gente está vendo, do Rio Grande do Sul vai para São Paulo, depois ela se desloca ali Mato Grosso, Rondônia e vai para Manaus, ou ela tem uma outra, né, um outro corredor de Manaus para Belém, que volta por Tocantins, Goiás, Minas Gerais. De Minas Gerais, esse corredor que vai do Rio Grande do Sul tem um corredor que vai até o Ceará, que é o corredor do Nordeste. Então a gente consegue já ver uns corredores, né? Esses corredores foram levantados aí para... E eu peguei isso aqui no blog do Ibratef, né? Que é um órgão de fiscalização aí que levantou esses corredores principais aí de cargas. Isso também associado com o que a gente já viu agora nos outros 2 vídeos, nos outros 2 slides, a gente já consegue formar um conhecimento sobre qual é o comportamento dos caminhões, aonde eles estão passando, que carga que eles estão levando, e com isso a gente consegue, né, vai agregando conhecimento aí. Bom, voltando para a qualidade das rodovias, a gente tem rodovias com ladeiras, que gera custo, né, aumenta o custo no transporte, porque quando tem subida, o caminhão consome mais diesel. Se tem descida, consome mais freio, menos diesel. Mas existe, né? A gente precisa ter consciência de onde estão localizadas as regiões com ladeiras, né? Aqui no Brasil. Minas Gerais é uma região com muita ladeira. A gente descendo aí o sul, tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem algumas regiões também com nessas características de ladeira. Tem rodovia ruim, Norte, Pará, outras regiões do Brasil. Tem rodovias difíceis, né? Tem rodovias com serras. Aqui no Brasil não tem serra, segundo os estudiosos, mas a gente tem muita escarpa. E aqui a gente tem umas rodovias bem difíceis, né? De curvas difíceis, de que precisa ter um cuidado dobrado aí o caminhoneiro. Isso precisa ser calculado no transporte, o tempo de entrega. Tem rodovias impossíveis, né? O caminhão aqui está atolado aqui, não consegue sair. Essa rodovia aí, região, né, a região do norte, né, época do inverno do norte, que é a época de chuva, as rodovias chegam nessa situação aí que o caminhão ele precisa estar andando com o trator na frente para conseguir avançar ou esperar meses ali, 1 mês até acalmar a chuva para conseguir seguir viagem, ou ele pega e vai depender de um trator para apoiar, arrastar o caminhão aí para frente para ele seguir viagem, né? Então tem que ver se você vai mandar uma carga para uma região dessas aí, né, em determinadas épocas, né? Ou como você vai driblar, né, a condição das estradas quando elas estiver dessa forma aí, né? Falando nessas regiões difíceis. Mas a gente tem também rodovia boa. Onde estão essas rodovias boas no Brasil, né? Com tanta notícia de rodovia esburacada aí, onde estão as rodovias boas, em boas condições? Precisa conhecer também onde elas estão. Isso vai reduzir o custo do frete. É claro que tem rodovias boas, tem um custo do pedágio maior, mas é compensado, né, com a redução do custo aí de manutenção, combustível. Tem rodovia em trecho urbano que precisa ter um cuidado dobrado aí, o caminhoneiro precisa ter mais atenção, tem muito carro passando, pessoas.
reduzir a velocidade, andar com mais tranquilidade nesses trechos urbanos para evitar acidentes, né? Evitar atropelamento. Um carro pode parar de repente e o caminhoneiro não perceber. Então, o comportamento, né, em cada trecho aí, no trecho urbano, ele requer um comportamento diferente do que num outro tipo de trecho, né, de estrada. Isso precisa ser levado em consideração também. Existem rodovias com alto índice de acidente, né? Mas existem acidentes causados por distração do motorista. Então a gente tem que conhecer, né? A rodovia tem índice de acidente pelas condições dela, que ela causa acidente por ela ser ou esburacada ou com curva, uma rodovia onde atiça a vontade de correr e de repente você encontra uma curva, vem outro carro de frente e bate, né, causa acidente. Ou o motorista pode estar distraído e nessa distração ele pode causar acidente e esse acidente pode acontecer até com ele sozinho, né, com sono, cansaço. O motorista pode sofrer esse acidente aí por distração. Por isso, né, a rodovia ela precisa oferecer pontos de parada e descanso. Isso está previsto em lei, né, na Lei 12.619 e a Lei número 13.313, uma de 2012 e outra de 2015. Não está sendo cumprida essa lei, porque quem deveria fazer os pontos de parada, desenvolver, não está desenvolvendo, né, mas isso é previsto em lei, precisa ter para reduzir os acidentes e reduzir aí o prejuízo, reduzir mortes nas estradas. E segurança também, né? Os pontos de parada eles têm que evitar roubo, mas também a gente tem algumas regiões que são suscetíveis de roubos. Quais regiões? Principalmente regiões de serra, onde os caminhões eles reduzem a velocidade para subir, onde talvez os bandidos eles procuram esses pontos para conseguir pular com mais facilidade, atacar o caminhoneiro. E também tem outras regiões desertas, regiões pouco circuláveis de carro, onde facilita muito a ação dos bandidos. E também tem a questão, né, que os bandidos eles pensam em como eles vão se livrar, para onde eles vão desmobilizar a carga depois. Tem toda uma questão logística que eles pensam, né, como bandido, para agir. E como orçamentista, como representante do transportador, é preciso entender, né, conhecer essas regiões, procurar nas estatísticas quais são as regiões para saber se prevenir, para saber agir preventivamente nessas regiões. E a gente tem, né, onde a gente tem nas rodovias aí, a gente encontra aí todo tipo de transporte, carga excedente, carga pequena, de caminhonete, carga grande. E precisa ter essa noção. Eu estou falando aqui não defendendo o motorista, mas falando do ponto de vista de orçamentista, de prever essas situações para prever o tempo de entrega da carga. Porque se você não prevê isso, o cliente ele espera que a mercadoria chegue em 48 horas, mas se você não prevê as condições da rodovia, não prevê como as dificuldades, o tempo que o caminhoneiro vai demorar, isso vai ser entregue em um tempo maior. Como que você vai lidar com o teu cliente dessa maneira? Como que você vai explicar essa situação? Porque o cliente ele não está vendo, talvez ele não conheça, né, o que é orçamentista, o que ele, a transportador, né, o pessoal da transportadora conhece de operação, as dificuldades do dia a dia. Como que você vai passar isso para o seu cliente? Como que você vai tentar trabalhar com o seu cliente uma forma de talvez carregar antes a mercadoria, ou talvez tomar medidas para minimizar esse impacto aí para o seu cliente. Então é isso, né? Eu espero ter passado essa visão diferente que eu gostaria, né, que você entendesse aí do mapa rodoviário, não aquele tradicional, mas essa visão diferente, a visão que o orçamentista ele tem que ter para o mapa rodoviário. Bom, gente, tem mais vídeos aí para frente, continue
com a gente aí, continue. Vamos discutir mais. Põe os seus comentários aqui abaixo que a gente vai aprendendo junto. Tudo bem? Até daqui a pouco.